Bem, senhores, eu poderia colocar a segunda apresentação, por favor? A Febratel 2. Nós não estamos meramente a falar da Alemanha de Hitler. Nós estamos a falar de nós agora. Os paralelos históricos estão postos. Nós devemos olhar no espelho e perguntar quem é o estúpido. Aqui todo mundo deve ter visto, pelo menos a maioria, aquele filme, V de Vingança. Tem um trecho, o primeiro discurso de Vi, quando ele invade a torre de TV, ele diz: quem é o culpado? Olhem no espelho e mirem-se. Eu faria minhas essas palavras do belo filme dos irmãos Wachowski. Mas é com emoção superada que eu vou falar para os senhores o que eu vim aqui falar. Vim falar da obra do Ortega y Gasset, que é um autor muito mais conhecido do que Eric Voegelin, cuja obra tem sido sistematicamente boicotada aos brasileiros, e por ter escrito em espanhol ficou bem mais acessível por nós. O Ortega escreveu essa é a foto clássica do Ortega, uma das fotos que dão capa ao volume 6º, se não me engano, das obras completas dele. Era um homem muito especial. Em 1900, na virada do século, ele tinha 17 anos quando foi estudar. Ele nasceu no dia 9/5/83 em Madrid e vindo a falecer na mesma cidade em 18/10/55. A família de sua mãe era uma proprietária do jornal madrilenho É o Imparcial. E seu pai era jornalista e diretor do mesmo diário. Tendo adquirido as primeiras letras em Madrid, foi cursar o bacharelado em um colégio jesuíta de Málaga. Terminados os estudos em Málaga, iniciou seus estudos universitários em Deusto e depois na Universidade de Madrid, onde se doutorou em filosofia. Aprofundou seus estudos de filosofia em Marburgo, na Alemanha, onde prevalecia o neocantismo. A partir de 1910, iniciou uma vida pública repartida entre a docência universitária e atividades políticas e culturais extra-acadêmicas. Essas atividades políticas aqui eram a angústia, que nós vamos ver aqui ao longo da apresentação, que o Ortega sentiu por perceber a emergência do homem-massa, da qual o nazismo foi talvez a realidade mais dramática daquela época. Com o início da Guerra Civil Espanhola, em julho de 1936, Ortega teve que sair da Espanha, viajando a França, Holanda, Argentina, Portugal, países onde proferiu inúmeras conferências. Em 1914, ano que estourou a Primeira Guerra Mundial, publica seu primeiro livro, Meditaciones del Quijote. Lembremos que Voegelin, assim como Herbert Musil, vão buscar o conceito de segunda realidade no grande Miguel de Cervantes. Na obra inaugural do gênero do romance é que nós vamos ter essa construção da segunda realidade na qual se movem aqueles estúpidos criminosos referidos por Voegelin. Em 1917, se torna colaborador do jornal El Sol, onde publicaria seus ensaios em Espanha Invertebrada. Esses ensaios, que eu os li reiteradas vezes nesse semestre, preparando esse seminário, é onde Voegelin vai destilar o conceito de homem-massa. E, posteriormente, a partir de 26, ele passa a publicar os artigos que comporão a obra La Rebelión de las Massas, em 1930. Vejam as datas. 14, 17, em 18 temos a Revolução Russa, a década de 20, os loucos anos 20, que até hoje nos reportamos a eles sem nos atentarmos
para o que significava ser loucos anos 20. E 1930, a véspera da posse do Führer como chanceler. 1914, temos Meditações de Don Quixote. 1921, Espanha Invertebrada, começa a escrever. 23, é o tema de nosso tempo. 25, La Desobediência del Arte. Em 30, La Rebelião de las Massas. Em 30 também, Missão de la Universidade. 32, Goethe, Desde Dentro. Em torno de Galileu, um ensaio imprescindível, em 33. Em 41, Estudos sobre o Amor, uma obra magistral. E aqui, uma que especialmente eu recomendo aos senhores que busquem ler, que é a Filosofia, que foi um seminário que ele deu no Teatro de Madrid, em 1929, é uma das obras mais sensacionais. Essa é a biografia intelectual do Ortega. Eu não vou me estender sobre a obra em geral, vou me focar na obra Rebelião das Massas, que já é bastante para o pouco tempo que nós temos aqui. Quando falamos das massas, nós temos que lembrar desses homens, os grandes genocidas do século XX. Esse que está aí, puxando o cartaz, é o Lenin, para quem não lembra da figura. Até lá tem uma foto dele na revista Veja, dessa semana. Essa revista Veja foi abençoada, parece que eu encomendei para o nosso seminário aqui. Falar da educação e falar do Lenin não podia ser mais do que bem-vindo. Aí nós temos os outros dois genocidas sul-americanos. O Fidel, que ainda hoje continua a operar sua obra maligna, e o Guevara. Aí outros dois malditos, Hitler e Mao Tse-tung. Nós temos agora as Olimpíadas, que ela sozinha merecia aqui uma conferência, que eu até poderia fazer, mas não é o momento. Espanha, em 1936. Ortega escreveu Rebelião das Massas, escreveu Espanha Invertebrada, basicamente chorando na alma as dores da sua Espanha. Não tem um autor mais cosmopolita que o Ortega, mas ninguém foi mais paroquial que o Ortega. Tudo que ele escreveu, e quem leu aqui Rebelião das Massas sabe disso, está lá no prólogo aos franceses. Ele escreveu pensando no espanhol do seu tempo. Ele não escreveu para o europeu, não escreveu para nós, sul-americanos, nem para ninguém. Ele escreveu para o espanhol, e para o espanhol que lia o jornal da família dele, o Jornal de Madrid. Tinha um público, meus senhores. Mas ninguém foi mais cosmopolita do que ele por isso. E ele sabia que estava vindo a Revolução. Ele foi o profeta da Revolução Espanhola. Brasília, 2002. Eu não pus essa foto aqui por acaso. É um convite à reflexão dos senhores. Os fatos são os mesmos, embora os tempos sejam outros. Os personagens sejam outros. Eu fui ver pessoalmente a posse. Eu poderia ter tirado essa foto. Meus senhores, eu quero voltar aqui ao tema de realidade que nós comentávamos de parte da manhã e que o Martim já nos colocou de maneira brilhante aqui há pouco. Há que confrontar a realidade com as ideologias. Marx, que fez a cabeça do meu mundo no Brasil, é o guru dos nossos acadêmicos e certamente é o guru dos nossos governantes. Ele diz que é a realidade material que explica o que se percebe. Na verdade, essa maneira do marxismo colocar a coisa é a relativização da verdade. Quer dizer, para quem é marxista, que pesquisa a obra de Marx, sabe que, para ele, o real depende da condição de classe, depende do sujeito que faz a história. E isso, certamente, é uma ideologização da coisa. Não corresponde à verdade dos fatos. Na hora que se passa a pensar nos termos marxistas, a pessoa se recusa a ver a realidade como ela é. Então, as correntes de pensamento inspiradas em Marx levaram ao extremo a ideia de transformar todas as expressões do espírito humano em várias formas de ideologia. E a gente tem isso literariamente expresso nas admiráveis obras
Admirável Mundo Novo, do Huxley, e 1984, do Orwell. Quer dizer, todo mundo aqui, imagino, que tenha lido esses dois grandes, pequenos livros. E eles são duas formas de colocar o problema das consequências da alienação da realidade. O abraço da ideologia em substituição ao real. Então, na verdade, ao lado de Marx, o grande pai do niilismo moderno é Nietzsche. E o Giovanni Reale, nesse livrinho que foi distribuído aí para alguns, que eu citei na parte da manhã, tem essa frase que sintetiza o pensamento do Nietzsche. Buscai o poder e todo o resto virá por si. E Nietzsche dizia, é necessário que algo seja considerado verdadeiro, não que algo seja verdadeiro. Perceba? É aquela mesma frase do Novalis. Quer dizer, a realidade é aquilo que eu desejo que ela seja. Isso é a coisa mais maluca que alguém poderia escrever. Então a gente percebe que o marxismo e o pensamento de Nietzsche se casam aqui e dão os fundamentos, vamos dizer assim, das ideologias modernas. Não é à toa que Nietzsche foi o filósofo oficial do Terceiro Reich. E é muito engraçado, e uma das coisas que eu deverei algum dia estudar com mais profundidade, é perceber por que muita gente importante do pensamento e da filosofia louva Nietzsche, fazendo um parêntese, como se Nietzsche não fosse esse espírito danado que é na história da filosofia. O horror. E aí o Ortega vem nos alertar que os direitos niveladores de generosa inspiração democrática converteram-se de aspirações de ideais em apetite de supostos inconscientes. Então não dá para minimizar o efeito nefasto que foi a filosofia de Nietzsche, que tem, de um lado, um aspecto profético, ele certamente descreveu o que viria no século XX, não dá para perder essa visão de profetismo de Nietzsche, mas, ao mesmo tempo, ele justifica e passa a, vamos dizer assim, a ser o grande guru do novo niilismo. Esse livro do Giovanni Reale, que eu reiteradamente falo dele aqui, é muito interessante porque ele escreve 10 capítulos e uma pequena conclusão. Os 10 capítulos, basicamente, podem ser resumidos no duelo de Nietzsche com Platão, ou de Platão com Nietzsche, se quiser. O tempo inteiro é a contraposição do platonismo ao nietzscheismo. Muito bem. O que é a ideologia? É a falsificação da realidade. Por quê? Porque é a falsificação daquilo que o Martim colocou há pouco. A falsificação da realidade do espírito, da razão. Então não tem como a pessoa se manter no real se ela abraça uma ideologia qualquer que seja. A renúncia à razão, a renúncia ao espírito é a renúncia ao real. Não há como escapar da dureza dessa constatação. Porque a ideologia constrói a segunda realidade a qual nos referimos. E aí o Ortega diz, há quem se sinta nos modos de existência atual, no reino das ideologias, como um náufrago que não consegue sair a flutuar. Na hora que todo mundo entra na loucura da ideologia, aí você se sente como Robert Musil, ou como o próprio Fegel, ou como o próprio Ortega. Ortega, exilado em Paris, no começo dos anos 30, acho que é a época da Guerra Civil, ele dizia, foi um tempo difícil de exílio, ele não tinha mais nem com quem conversar. Está lá no prólogo aos franceses, ele conversava com as estátuas de Paris. Ele nos relata, e até nos promete, à época lá, escreveu alguma coisa desse diálogo com as estátuas, dessa solidão, que não é solidão de não ter gente ao lado, é solidão porque não tem com quem conversar, porque as pessoas todas ficaram malucas, enterradas que ficaram no mundo da segunda realidade da ideologia. Como dizia o Fegel, a segunda realidade não passa de um sintoma de pneumopatologia, de uma doença do espiritual. E aqui eu quero lembrar uma frase que está nesse livro também, distribuído para vocês, Democracia e Liderança, do Irving Babbitt. Ele diz o seguinte, quando o real se recusa a dar lugar ao ideal, é fácil persuadir os simplórios
os estúpidos criminosos, como se referiu o Martim, de que o fracasso não se deve ao ideal em si, à construção abstrata, mas a uma trama qualquer que seja. Ou então dizer como Anatole France, quando se parte do suposto que os homens são naturalmente bons e virtuosos, normalmente se acaba por querer matá-los. A crueza dessas frases precisa ser explorada com toda a força aqui. Mas vamos falar da obra do Ortega. Tese fundamental, a emergência do homem-massa. O que é o homem-massa? É a homogeneidade perigosa. O homem-massa é aquele homem que é moldado pelas ideologias, se recusa a ver o real. O homem-massa é despojado de sua própria história, sem passado. Isso é muito importante. Nós, o homem, é homem porque não é de hoje. O Ortega insiste nisso em várias das suas obras. O homem tem uma história. Ele até pega uma frase do Nietzsche. O homem é homem porque é o animal que tem a memória mais longa, porque tem história. O Ortega nos alertava. Um tigre tem que se reinventar tigre a cada dia. Nós não. Nós temos história. E o que é a nossa história? Nossa história é a tradição, é a religião. A nossa história é saber que nós devemos. Há uma hierarquia. Essa hierarquia começa naquilo que está escrito nas Escrituras. Não amar a Deus sobre todas as coisas. Na hora que se recusa essa verdade básica, quebra-se a razão de ser de qualquer sentido hierárquico. Portanto, o homem-massa é, sobretudo, um homem sem religião. E esse homem-massa tem uma característica, ele emerge fundamentalmente para o poder como dentro do processo das aglomerações. Esse é um fenômeno que é típico, que começa no século XIX, se acentua no século XX e adentra ao século XXI. E esse fenômeno aconteceu no Brasil, recordemos-nos oportunamente aqui agora, de forma muito acentuada nos últimos 50 anos. A conclusão desse processo está a acontecer precisamente nas últimas 2 décadas. E não é por acaso que um partido dos trabalhadores, como na Alemanha dos anos 30, chegou ao poder. Não é coincidência isso. As aglomerações são um fenômeno fundamental. Por quê? Porque é nesse fenômeno das aglomerações que você quebra 2 elos fundamentais. Primeiro é o elo da tradição. Esse homem rapidamente urbanizado, ele perde aquele elo que o liga com a raiz da história. E a segunda coisa é que homogeneiza de fato as demandas e os anseios desse homem sem rosto. Então, o que nós vamos ter como característica do homem-massa? Dócil ao internacionalismo. A ideologia comunista, por exemplo, ela é internacional. Quem já não ouviu a Internacional Socialista aqui? O apelo de Marx e dos seus seguidores sempre é o apelo ao internacionalismo. E nós estamos vivendo isso também numa vertente, que é a vertente que vem por aqueles que defendem o governo mundial, aqueles que defendem a ONU como instância de poder mundial, aqueles que estão hoje pugnando pela destruição dos Estados nacionais. Isso é uma tragédia monumental. As pessoas conscientes que resistem às ideologias precisam enfrentar. Ortega tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: existir é resistir. Então, é absolutamente relevante ter noção daquilo para o qual nós precisamos resistir. Temos que resistir às correntes subterrâneas que o homem-massa gera no seu movimento. Ao internacionalismo, nós temos que opor o cosmopolitismo. Eu lembro aos senhores que receberam aquela pasta preta, tem a revista Dicta e Contradicta, que o doutor Martim aqui ajudou a editar. Nele tem um precioso documento que eu lhes peço lerem o quanto antes. São as 3 últimas aulas do poeta Bruno Tolentino, recém-falecido. É emocionante. Eu tive a honra de receber o Bruno na minha casa algumas vezes. E, casualmente, o Martim é o herdeiro, junto com outra pessoa, dos direitos autorais do poeta. Mas eu chamo os senhores para esse texto pelo momento,
pela circunstância, mas, sobretudo, para falar de um outro brasileiro que ele exalta lá, como exemplo de cosmopolitismo. Esse brasileiro chama-se Machado de Assis. Ninguém foi mais caipira, mais paroquial e mais voltado para o seu mundico do que o nosso Machado de Assis. Ninguém foi mais singelo que o Machado de Assis. E na sua caipiragem, no seu paroquialismo, nenhum brasileiro talvez terá sido mais cosmopolita que o Machado. Na obra dele nós temos a herança da nossa civilização. Está lá a filosofia grega, está lá as escrituras sagradas, está lá a grande literatura do Ocidente. Machado, na sua modesta condição, conseguiu ser genial. Então, a gente, para nos opormos ao internacionalismo, temos que ser cosmopolitas. Mas ser cosmopolita não é renunciar à sua paróquia. Ao contrário, é viver a nossa brasilidade em extremos. Nisso consiste a grandeza do gênio, em ser, para toda a humanidade, se largar a mão de ser aquilo que ele é. Por isso que eu peço encarecidamente aos senhores, convido vocês todos a lerem as aulas do Bruno Tolentino que estão transcritas na revista. É o que abre a revista e é o que torna essa revista uma edição histórica e imperdível para qualquer pessoa que queira ser consciente nesse Brasil de hoje. O homem-massa degrada o idioma. Esse fenômeno a gente viu na Alemanha dos anos 20. De certa maneira, a gente viu no Rebelião das Massas, o Ortega relata o que houve no Império Romano, no Baixo Império, a degradação do latim, no latim vulgar, o que houve, o que foi o descenso civilizacional daquilo lá. E nós podemos ver no Brasil de hoje, a nossa língua está em marcha de descenso. Um exemplo grave, notável, que não dá para esconder, é o desuso da segunda pessoa, do plural e do singular do verbo. Nós não mais usamos, eu não uso. O gaúcho aqui até usa. Mas o gaúcho, quer dizer, a figura que eu tenho usado é o seguinte, o recifense também usa, né, mas também usa de uma forma, vamos dizer assim, com declinações que não são apropriadas. Usa como aquele fragmento de graveto que ainda queima de uma fogueira que já foi toda a combustão. Não é mais a fogueira, é um resto que queimou. É um sintoma de decadência também. Então, nós temos que atentar, porque da mesma maneira que na década de 20 o alemão se degradou, nós estamos a ver o português se degradar no Brasil de uma maneira até degradante, vamos dizer assim, rápida. Outra característica importante do homem-massa, nós falávamos aqui das questões ligadas ao direito do trabalho de manhã, com a brilhante apresentação do Magnus, não é? Complementado pela doutora juíza Marli Nogueira, né? Que essa politização tem sido um óbice grande ao desenvolvimento, mas isso é característica do homem-massa. Ele quer que tudo passe pela instância estatal. Ele precisa disso. Há um anseio do homem-massa de controlar os perigos da existência pelo expediente da fabricação de leis. Ora, Deus do céu. O máximo que se consegue é banir a liberdade, é praticar a injustiça, é praticar o roubo institucional. Não se consegue banir os perigos. O que se consegue é reduzir os meios para que a humanidade tenha uma existência sadia. É isso que a gente está vendo. Então, o homem-massa é esse ser hermético, que não está aberto de verdade a nenhuma instância superior. Ou seja, o homem-massa se recusa à hierarquia. Como era que nós tínhamos, nos tempos sadios, que eu me lembro quando eu era criança, havia uma hierarquia natural entre gerações. Um jovem, mesmo um jovem de família abastada, se dirigia a um homem adulto, ou a um ancião, de maneira respeitosa, ainda que fosse um homem de classe inferior. Era o senhor e a senhora. Não era assim? Eu era assim quando era criança. Nos meus tempos de criança era assim. Hoje em dia o que nós temos é essa quebra da hierarquia geracional. Não existe mais. Enfim, aconteceu o contrário. Há um anseio de se copiar o jovem. O que nós vemos agora são os velhos querendo ser jovens, envergando as suas calças de jeans e suas indumentárias de
que poderia trocar com o neto. É um negócio muito acachapante, vamos dizer assim. Um horror. E esse hermetismo, ele é típico do homem-massa. A outra coisa que o singulariza é a demagogia no poder. Quer dizer, quando o Martim nos frisou aqui que Hitler não fazia a representação existencial, ela é tal qual a que nós vemos com Lula. Tem um exemplo mais acabado de homem-massa do que Lula? Não tem. Nem Hitler. Nem Hitler. Currículo por currículo, eu sou mais Hitler. Tá certo? E nós está lá a nos governar. E o que nós temos? Como é que esse homem chegou ao poder? Basicamente, explorando a demagogia no seu limite. Não há limite para a demagogia. E depois de assumir o poder, o fez de maneira muito mais acentuada com essa instituição de bolsa disso e bolsa daquilo. Praticamente comprando a eleição por antecipação. O homem-massa é, por definição, um homem revolucionário. A vida intelectual dos homens-massas é a alienação dos mass-media. Nós bem sabemos o que significa isso. A hipnose dos meios de comunicação, da TV, do esporte. Eu fico abestalhado quando eu vejo as discussões futebolísticas no dia a dia. Quer dizer, você vê o soporífero atuando de maneira intensíssima. A novela das 8 para as mulheres, e para os homens também, vira assunto do dia, para o país. A desgraça. Vida moral dos homens massa, a derrocada da negação do judeu-cristianismo. E aqui, gente, a gente vê de tudo. Não é só meramente o ateísmo campeante, é a degradação dos costumes, é a quebra da família, é a invasão das drogas. A causa principal da invasão das drogas não é que o traficante traz a droga. Também é. A polícia tem que obstar. Mas a principal é porque a família se degradou e não há uma defesa moral contra isso. E a partir daí vai tudo. A vida econômica do homem-massa é o ócio como meta. Ora, nós aqui temos uma sala de homens que trabalham 15 horas por dia, segunda a domingo, certamente. Ninguém é empresário por acaso. Paga um alto preço por selo. Então você tem lá o ócio como meta, o bem-estar social como discurso. Essa pataquada aí da distribuição de renda. Quando alguém me fala de igualdade de distribuição de renda, eu já subo nas tamancas. Não suporto essa forma de comunismo camuflado, que passa por ser o bonzinho de salão. Alguém que me fala que tem como meta melhorar a distribuição de renda, eu já sei que ele vendeu a alma ao diabo e muitas vezes não sabe. A vida religiosa do homem-massa mergulha no hedonismo e no ateísmo. Basta ir em nossas praias. Basta ir numa casa noturna. Não precisa ir longe. É o cotidiano nosso que está tomado por isso. Vestuário do homem-massa. Vestir-se é o meio termo entre um mau gosto e o desnudar-se. Quando eu costumo frequentemente usar o metrô, e eu me divirto na observação do que está lá. Todo mundo de calça de jeans, todo mundo de camiseta básica, as meninas todas de barriga de fora. Virou standard. É um negócio que, a mim, eu não tenho como não notar, porque eu estou de olho nisso. Quer dizer, não na barriga das meninas, no fato. Mas também estou. Bom, eu quero falar para os senhores, eu não tenho como resumir de uma maneira mais ampla, e eu quero falar especialmente desse tópico aqui do Ortega, que fala diretamente para nós. Quem o leu sabe que ele se refere a uma figura chamada senhorito satisfeito, poderíamos traduzir para o português como sendo um mocinho satisfeito. Quem é essa figura? O mocinho satisfeito que agora anda em toda parte quer impor sua barbárie íntima. É o garoto mimado da história. Ele não reconhece a hierarquia, ele não reconhece as restrições da existência. Outro dia eu escrevi até um artigo em que eu peguei a nobre figura do ex-ministro Adib Jatene como sendo um paradigma do senhorito satisfeito, que é um homem massa por excelência, né? E o Adib Jatene, ele cai como uma luva, por quê? Porque o que está no conceito do senhorito satisfeito para Ortega?
Por exemplo, o Lula é um senhorito satisfeito. Quer dizer, aquele cara... O primeiro fator do senhorito satisfeito é que ele não reconhece certas coisas fundamentais da realidade. Uma delas, por exemplo, é a restrição do princípio da escassez. Não é? Então, é o seguinte, o que é que diz um Lula, ou um membro do Partido Comunista, ou um cara do PSOL, ou alguma dessas figuras que a gente tem aí na mídia? Ele diz que as pessoas, existe pobreza porque falta vontade política. Quem já não ouviu isso? Quem já não ouviu isso? E o que é que o senhor Adílio Jatene fez como ministro da Saúde? Ele falta recursos para a saúde pública, muito bem entendido, porque falta vontade política. Isso é compatível com a realidade? Com o princípio de realidade? Não. Todo mundo aqui que tem os dois pés no chão e sabe fazer conta de somar, sabe que falta dinheiro para a saúde, como falta dinheiro para a educação, como falta dinheiro para assalto, como falta dinheiro para isso, para mais aquilo outro. Falta porque existe a escassez real. A escassez é um dado da existência. Está na Bíblia. Homem, comerás o pão com o suor do seu rosto, não com o imposto que se paga. E o que é que o senhor Adílio Jatene fez? Inventou a tal do CPMF. Superou a escassez da saúde? Não. Mas aumentou a carga tributária. Em boa hora, conseguimos derrotar esse monstrengo. Mas o seu Adílio Jatene continuou com a bandeirinha lá. CPMF, já. Então, por que ele é uma figura emblemática? Você vê que é tipicamente o senhorito satisfeito. Porque o que é que o Adílio Jatene é? Ele é duas coisas. Primeiro, ele é um renomado cirurgião, um técnico, um especialista em estripar coração de quem está doente. E isso faz muito bem. Mas qual é a característica do homem técnico que não tem uma formação, aquela formação humanista que eu me referi na primeira parte do nosso seminário? Ele enxerga muito aquele pequeno pedaço e não enxerga nada do contexto. Não sabe mais nada além daquilo. Ele sabe muito bem estripar coração, mas não sabe nada mais daquilo. Mas ele, como cardiologista, ele fala com grande autoridade sobre o assunto, porque ele é o professor de cardiologia e o faz muito bem. Agora, o que ele não pode fazer é tentar falar com a mesma autoridade que ele fala sobre cardiologia, falar sobre política, por exemplo, ou sobre tributação, ou até sobre política de saúde. Porque disso ele não sabe. Então ele sai da concha do cardiologista renomado para virar um estadista sem selo. E com a mesma empáfia que ele faria numa sala de aula para jovens estudantes de medicina. E as pessoas não percebem que aquilo é uma falsificação do real. Aquele homem não pode falar sobre tributação daqueles tempos que ele não sabe o que está dizendo. E ele parte do suposto, de fato, que não há uma restrição de escassez. E começa a tomar decisões e a influenciar medidas estatais, a influenciar o processo legislativo com a autoridade de um cardiologista que é um analfabeto funcional em filosofia, em ciência política. E pior ainda, o faz com a psicologia de Barnabé, que foi durante toda a vida. O Barnabé, funcionário público de carreira, que só pensa em aposentar com a aposentadoria cheia e tal, ele é isso. Quando ele fala de CPMF, não está falando o cardiologista, fala o Barnabé. E as pessoas não se dão conta disso. Então, ele é tipicamente o senhorito satisfeito, que é a mesma coisa de um Lula. Quer dizer, o Lula é o demagogo que está lá. Mas, por que um homem tão cheio de credenciais como o Adílio Jatene pode ser colocado na mesma categoria? Ele perde o vínculo do real. Ele é o especialista que não enxerga o contexto. É a cegueira ambulante. Isso torna os dois homens no mesmo patamar mental, ou se quiser, pneumopatológico, como diria o Fegel. E a gente começa a olhar essas coisas ex post facto e não entende como que virou ministro, que fez CPMS, fez a miséria que fez. Foi como pode? E pior, eu vi muita gente, inclusive empresários, aplaudir. Até o senhor Olavo Setúbal fez artigo apoiando a CPMF, fiquei abismado. Um escândalo. Então, esse mocinho satisfeito é o garoto mimado, que é o herdeiro que se comporta exclusivamente como herdeiro. Quem não conhece as figuras desse tipo? Aquele garoto que nunca deu um expediente no escritório do pai e herda tudo, e fica rico, de um dia para o outro, até quando nasce, né? Então, a herança que ele recebe é a civilização, as comodidades, a segurança, em suma,
as vantagens da civilização, mas ele não sabe o quanto custou essa civilização para 25 séculos, 3 milênios de história. O esforço de gente como Platão, como Aristóteles, como Dante Alighieri, como Machado de Assis, como Bruno Tolentino, não sabe quanto custa ser civilizado? O capital humano que está em cima disso. E mais que isso, a herança bendita da revelação inteira, que esse cego de alma não sabe o que seja. E aí, muita gente, às vezes, repugna o Ortega porque ele fala de uma divisão importante da sociedade em massas ou minorias excelentes, que isso não é uma mera divisão em classes sociais, uma classe de homens, mas em classes de homens, e não pode coincidir com a hierarquização das classes superiores ou inferiores. O Ortega reconhecia que mesmo no meio mais simples, você tem aquele homem que é o mestre. Imagina só, morreu Caíme agora. Gosto muito do Caíme, gosto muito da obra dele. Aliás, o Bruno até cita na aula dele o Caíme. É doce morrer no mar, né? Eu fico imaginando aquelas comunidades de pescadores que Caíme viveu. Tinha sempre o velho pescador, o sábio. Aquele que sabia, guri, cuidado com a jangada, cuidado com a vela, cuidado com a sobrevivência no mar. Né? Então, o pescador analfabeto era o cara que conduzia a comunidade, conduzia os filhos, conduzia os vizinhos, conduzia... Era o homem da segurança, todo mundo respeitava. Havia um bandoleiro, mas quando apontava o senhor fulano de tal, o cara se curvava. Ele impunha a autoridade e o respeito, porque ele era uma figura distinta. Então, esse nobre do Ortega não é necessariamente um cara erudito, muito ao contrário. Nós temos aqui o cirurgião Adílio Zateno, que é um erudito, e é a figura nefasta que a gente viu. Né? Então, a rigor, dentro de cada classe social, a máxima minoria autêntica. Então, a gente precisa, o que torna essa minoria autêntica é esse elo com o passado, esse elo com o fundamento moral da existência, esse elo com aquilo que tem de mais caro. Então, quando se acusa o Ortega de ser aristocrático, mais das vezes a acusação brota da profunda ignorância do que ele estava querendo dizer. Porque para ele o homem nobre significa aquele que é conhecido. Entende-se o conhecido de todo mundo, o famoso, o que se deu a conhecer, sobressaindo sobre a massa anônima, implica o esforço insólito que motivou a fama. Nobre, pois, equivale a esforçado ou excelente. Mas para que seja esforçado e excelente, não basta saber fazer bem certas coisas. Tem que ter o sentido da civilização. Isso é fundamental. Então, essa parte final do que eu quero falar, nós temos que dizer da angústia do Ortega nos últimos capítulos lá do Rebelião da Massa, quando ele fala do Estado. Um dos produtos mais requintados da civilização é o Estado. Né? E o que é o Estado? O Estado é uma ferramenta. Que na origem, imagina Hammurabi, o seu código lá na antiguidade, dos faraós, né? Esses mais arcaicos, foram homens que de repente venceram o caos. Se a gente olhar a mitologia dessa época, vamos ver que os grandes mitos, né? Refletidos nas religiões da época, são o mito da vitória da ordem contra o caos. Então é esse momento em que o Estado acontece. Nos Estados gregos, grandes personalidades fundaram os Estados. Né? Solon, você vê, são homens que marcaram a história. E mais recentemente nós tivemos Roma com César e o advento do Senado, que está no embrião da separação dos poderes. Né? Então, o fundamental é que o Estado é uma ferramenta que o homem criou, seja por instrução da razão, seja por instrução da revelação, da contemplação, para dominar o caos. Então, o Estado é uma ferramenta a serviço da civilização para o bem-estar coletivo. Aí, esse processo de desenvolvimento do Estado vai culminar no liberalismo. O liberalismo é a forma mais requintada de Estado. Por quê? Porque pressupõe a igualdade de todos diante da lei e pressupõe o respeito às minorias. E como diria o Ortega frisando, o respeito às minorias fracas. É uma coisa de muito requinte que jamais houve na história humana. E que, diga-se passagem, não há mais nos estados em que o liberalismo morreu. Por exemplo, China. Por exemplo, Rússia. Talvez até por aqui podemos até começar a pensar que as coisas estejam assim também. Então é muito reveladora a atitude que
o homem massa tem diante do Estado? O que é que ele pensa? Que o Estado pode ser essa varinha mágica que elimina a condição do real, por exemplo, eliminar a lei da escassez. Como se fosse possível eliminar a lei da escassez. Tudo politiza. Basta se criar lei que se resolve tudo que é o real. Ah, fulano, aconteceu um crime bárbaro? Tome lei. Ah, aconteceu qualquer coisa? Tome outra lei. Criou-se a lei, é como se criasse uma realidade mágica e todos os problemas humanos se tivessem resolvido. Isso é típico do homem massa, isso é tipicamente uma alienação. Então, o instrumento do Estado, que foi criado para o bem-estar do homem, se tornou seu oposto. O homem passou a ser escravo do Estado. A criatura voltando-se para devorar o Criador. O Estado hoje, o Estado moderno, devora o Criador. E não foi só os fornos do Hitler, não. A gente sai de casa hoje, a grande dificuldade é retornar para casa sem ter sido roubado pelo Estado, multado pelo Estado, assassinado pelo Estado. Você vê que a polícia do Rio está subindo o morro lá e está matando de baseada. E não acredito que aquilo seja mero confronto. Não me convenço disso. Então a gente tem hoje que o grande perigo da existência, também no Brasil, é o Estado. E sem falar das guerras, etc. Conclui o Ortega. O Estado é o maior perigo que hoje ameaça a civilização. A estatificação da vida, o intervencionismo do Estado, a absorção de toda a espontaneidade social pelo Estado. Quer dizer, a anulação da espontaneidade histórica, que em definitivo sustenta, nutre e impele os destinos do homem. Então, essa perspectiva do Ortega, ela é fundamental para nós, porque nós estamos nesse país, nesse momento, vivendo a politização de tudo, a regulamentação de tudo. Você viu aí essa maluquice da lei seca, que acabou de sair, quer dizer, praticamente não há penada numa lei que nasceu ninguém sabe como. Estamos a viver de novo os anos 30. Os piores anos 30 da América, coincidentemente os anos de Hitler. Senhores, eu convido os senhores a ler Ortega. E convido a ler com os olhos de brasileiros vivendo nesse momento. Sabe o que o Ortega escreveu para espanhol do seu tempo, mas eu posso lhes dizer, nada é mais atual, e nada é mais alarmante, e nada é mais gratificante para quem observa as coisas do que as páginas do brilhante Seu Tíbero. Muito obrigado.